coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Eu vou ler só mais uma vez. Salmo 51, versos 10 a 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Diga amém. Amém. A divisa do Congresso da Confraternização diz: buscando a presença de Deus. Linda divisa. Vamos utilizar agora para a mensagem: conservando a presença de Deus. Você pode repetir isso após a contagem dos 3. 1, 2, 3. Conservando a presença de Deus. Começando. Você é breve. Você é muito breve. Mas eu gostaria que você ficasse muito atento e ajudasse a fazer desta manhã a manhã mais inesquecível da sua vida. Coopere para que nesta manhã o Espírito Santo possa batizar você. Coopere para que nesta manhã o Espírito Santo possa renovar você. Coopere para que nesta manhã Jesus possa curar alguém que entrou aqui doente. Essa doença é ilegal, ela tem que ir embora hoje. Então coopere em adoração, coopere em intercessão e ouça a palavra de Deus. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi é chamado pelo próprio Deus de homem segundo o meu coração. Deus disse isso de Davi. Davi era um jovenzinho que de primeira em sua adolescência foi desprezado mesmo pelo pai, que não via nele o potencial que Deus via, que não enxergava nele aquilo que ele era de fato. Um adolescente que tinha muita sede de Deus, um jovem que amava a presença de Deus sobre tudo. Isso foi o diferencial para que ele, em meio aos seus 8 irmãos, pudesse ser escolhido por Deus para ser o rei de Israel. É fato que Deus sempre confundiu a lógica, porque a tradição judaica sempre atribuía ao irmão mais velho a herança do pai. Era sempre o irmão mais velho que herdava o melhor da família. E jamais um jovem como Davi poderia ser rei de Israel, tendo na casa dele irmãos mais velhos, então mais fortes, robustos do que ele. Mas Deus gosta de confundir as coisas. Eu me lembro agora que a história da igreja narra que em 1904 houve um grande avivamento num país chamado País de Gales. E ali o Espírito Santo se derramou sobre toda a nação. E todos esperavam que um dia acontecesse um avivamento, porque oravam por isso. Porque o país estava em caos moral. As pessoas só queriam saber do campeonato de futebol nacional, só queriam saber de estar nos teatros e bebidas. Mas a igreja clamava e orava para que Deus visitasse aquela nação. E um dia Deus levantou um jovem chamado Evan Roberts, que na época tinha 23 anos. E ele não contava muito com o apoio da liderança das igrejas, mas eles queriam buscar a Deus e orar, e clamar, e chorar pela presença de Deus. E ele conseguiu reunir um grupo de jovens que também tinham muita sede de avivamento. Então os jovens se uniram a ele, e a faixa etária daqueles que se uniram a ele foram os protagonistas do maior avivamento que esse século passado já viu. Foram jovens na faixa de 16 a 18 anos, que oravam, pregavam, jejuavam, cantavam e faziam toda a ação eclesiástica em que o Espírito Santo aprovava. E houve um avivamento naquela nação. Por um ano inteiro,
Aquela nação viu a glória de Deus. Em todo lugar o assunto era Jesus. Em todo lugar as pessoas só falavam a respeito de Deus e da fé. Pasme, bares foram fechados porque não tinha mais clientela. O campeonato de futebol galês foi cancelado porque os jogadores se converteram e foram para as ruas evangelizar. Os prostíbulos fecharam porque as prostitutas de repente sentiram o peso de pecado e começaram a ir para a igreja sem que houvesse uma pregação, mas elas sentiram um peso de glória na atmosfera e entraram nas igrejas buscando salvação que os pastores pregavam. O país sentiu o impacto da glória de Deus. É isso que a presença de Deus pode fazer. E a presença de Deus não depende de nossa ação. A presença de Deus espera que nós nos movamos e a desejemos. Tudo que Deus espera é que você queira a presença, deseje a presença, anele pela presença, celebre a presença. E quando você estiver reunido na presença, você não pode pensar em outra coisa senão na presença. Aqui nesta manhã, a coisa mais importante é a presença. Aqui nesta manhã, a coisa que vale a pena é a presença. Esqueça o namorado, a namorada, esqueça a filmagem, esqueça a fotografia, esqueça o Facebook, esqueça o Instagram, porque nesta manhã a presença é mais importante. A presença deve ser orada, a presença deve ser celebrada. Levante a tua mão e adore a presença. Obrigado, Pai. É essa presença que transforma vidas. E Davi amava essa presença. Davi cresceu exposto a essa presença. Ele tinha familiaridade com essa presença. Mas repito, familiaridade não é desprezo. Porque com o tempo nós nos tornamos indiferentes. Fica comum vir para a igreja. Fica comum cultuar. Fica comum cantar. Fica comum pregar. E a apostasia começa quando a fé fica comum. A decadência espiritual começa quando a fé fica uma coisa esporádica. Eu vou na igreja domingo, eu ouço uma palavra boa, eu louvo, mas depois eu sigo minha vida. Não. A presença não é para as paredes. A presença é 24 horas por dia. A presença é toda hora. Lá no meu trabalho a presença está com você. Lá na tua escola a presença está com você. Onde você estiver, a presença vai estar. Eu quero dizer uma coisa sobre a presença. Por que eu falei aqui conservando a presença? Porque depois que Jesus morreu por você, te purificou dos pecados e o Espírito Santo veio, ele veio para ficar. A presença está em você. Escute. Não fique com inveja de Moisés, de Elias, de Enoque, de Abraão, Isaac, Jacó, porque eles exultaram por ver os teus dias, porque eles não tiveram o que nós temos. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo estava com eles. O Espírito Santo estava com Moisés, com Elias, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas a Bíblia diz em Colossenses 1:27, o mistério que esteve oculto em todos os tempos e gerações, mas que agora é revelado à igreja. Que mistério é esse? 2 pontos. Cristo em vós, esperança da glória. Eu estou dizendo que o Espírito Santo estava com os homens da antiga aliança, mas agora o Espírito Santo, Deus, a presença não está com você, está em você. Ela mora em você, não sai. Glória a Deus. Ela está aí, então conserve ela. Conserve a presença, porque é a coisa mais importante que você tem. Você pode perder emprego, namorada, faculdade, mas não perca a presença. Aleluia. Davi cresceu, a inocência foi se esvaindo,
para guerrear. Mas ele ficou no palácio. E lá no palácio ele estava ocioso, mexendo na rolagem do Facebook. E de repente ele viu online uma mulher chamada Batseba. E Batseba estava nua. Ele parou no Facebook e olhou Batseba. E quando ele olhou, ele desejou. Aí ele mandou um inbox para ela. Ele disse: venha. A mulher veio. Só que a mulher tinha dono. A mulher era a mulher de Urias, o guerreiro que estava no fronte defendendo o reino e a coroa. Estava no fronte lutando por ele. Ele toma a mulher dele e deita com ela. Peca, adultera. E ele percebe que no momento em que ele peca, acontece uma coisa estranha nele. Aquela presença que acompanha ele desde a infância, parece que agora não está tão presente assim. Aquela glória que envolvia ele, quando ele salmodiava e tocava harpa, parece que agora não está mais tão presente assim. Ele sente um peso. Eu imagino a negridão que Adão sentiu quando comeu o fruto proibido, naquele Éden maravilhoso. Ele come o fruto e de repente tudo muda. O céu não é mais tão azul, o verde das plantas não é mais tão verde, as flores não têm mais a cor bonita, tudo é opaco, tudo é feio. Por quê? O pecado entrou. Quando o pecado entra, tudo fica feio, opaco. O pecado é terrível. E eu sei que alguém está me ouvindo aqui nesta noite e já viveu isso, e alguns talvez estejam vivendo. Você luta, você peleja contra a vil natureza carnal, mas volta e meia você se vê arrodeado por desejos carnais que podem ser vencidos, porque Paulo disse em Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você entender a graça, o perdão e o poder do Espírito, o pecado não terá mais poder sobre a tua vida. Davi peca. Ele sente o peso do pecado agora. Ele fecha o Facebook e percebe que estava muito distraído. A nossa geração nunca teve tanta distração como hoje, que nos afasta da presença de Deus. A nossa geração é uma geração que foi cheia de presentes do sistema, do mundo e do diabo, que não deixarão justificativa, porque no dia do juízo ninguém vai poder olhar para Deus e falar: Deus, não tive tempo de orar. Meu Deus. Com isso não faço apologia contra a internet. Eu tenho. Nem contra o Facebook. Eu tenho. Nem contra o Instagram. Não tenho ainda. Não faço. O que eu estou dizendo é que não há justificativa. Você tem tempo de estar na presença. Você tem tempo de orar. E toda vez que você entrar na presença do Senhor e começar a orar, a verdade, eu sei como é que é. Os primeiros 10 minutos, na maioria das vezes, você não tem palavra, você não consegue orar, boceja, porque o corpo nunca quer o espiritual. Mas se você ficar um pouco mais, há um momento na oração é um segredo maravilhoso. Há um momento na oração que é um romper. Insista, fica ali. Não arrede o pé, porque a carne, ela só quer coisas da carne. Mas puna a sua carne. Domine ela, como Paulo disse em 1 Coríntios 9:27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Quem está falando? Vou contar uma história, escute. Um moço queria orar de madrugada. Ele não conseguia. Primeiro dia, ele coloca às 3 da manhã para despertar. E vai lá, 3 da manhã. E ele dorme. Quando desperta, ele desliga. Não conseguiu. Aí no outro
Aí eu desce, pá! Não consigo. E dormi. Aí no quarto dia, ele colocou o despertar e levantou. E conseguiu levantar. Quando ele ajoelhou, você já sabe como é que é, né? Sabe? Ele ajoelhou e começou, Deus... E dormiu ajoelhado. É isso, carne. Aí ele olhou para a carne, igual o Paulo fez. Falou, é carne? Então tá bom. Por favor, não faça isso em casa. Okay? Ele foi para a laje, terceiro andar. Ficou na beiradinha, de joelho. E começou a orar. Ficou acordadíssimo. E orou um bom tempo. Sabe por quê? A carne não quer orar, mas também não quer morrer. O que eu estou dizendo é: controla essa carne, domina ela, porque Deus colocou em você o Espírito Santo e Ele é suficiente para te levar ao próximo nível, a grandeza, a espiritualidade. Ele está em você para te fazer igual a Jesus. Aleluia! Obrigado, papai! Davi não controlou. E depois que ele viu, já tinha acontecido, aí ele fica offline e cai a ficha. Ele percebe, tem mancada, mas ainda não houve arrependimento. Ele ficou por um ano sem confessar. Um ano com a consciência pesada, culpado, mas não confessou. A mulher estava grávida e ele queria manter em segredo a gravidez dela, até que nascesse e ele pudesse mentir dizendo que era de Urias e ele ia adotar. Olha que lindo. Estava tudo armado. Mas aí um certo dia veio um profeta. Sempre tem profeta, né? Hã? Pergunta aí para 3, quer ser profeta? Fala aí. Aleluia. Aí Natan vem, só que Natan não vem com os dois pés no peito. Ele vem de mansinho, porque ele está falando com o rei. Se ele faz de qualquer jeito, ele pode ser decapitado. Ele vem de mansinho, democrático, e fala: ó rei, preciso comunicar em algo que está acontecendo. Pode falar, profeta. Um certo homem, rei, ele tem muitas ovelhas. Muitas ovelhas. E ele tem um criado em casa que tem uma ovelha só. E essa ovelha desse criado é uma ovelhinha, é como filha. Ele trata desde que nasceu como filha. Um cuidado, um zelo. E esse homem que tem muitas ovelhas recebeu em casa um visitante. E ao invés de pegar uma das suas muitas ovelhas, ele pegou a única ovelhinha desse criado, matou e deu de comer ao visitante. Rei, o que deve ser feito a esse homem? Davi se indignou e disse: ele tem que morrer! Que absurdo! Que injustiça! Natan olha para ele e diz: rei, tu és este homem. Aleluia! No mesmo instante, Davi cai de joelhos e nasce o salmo que eu li para você. Ele cai prostrado, ele chora, se arrepende e dói na alma. Não é mais remorso, porque remorso é uma coisa que você sente quando peca, mas amanhã peca de novo, porque não é arrependimento. Mas ele se arrependeu, se compungiu, se quebrantou, se derramou na presença de Deus e falou: Deus, dentre outras coisas e versos, cria em mim um coração puro, remove em mim o espírito reto. Deus, não me lances fora da tua presença. Diga presença. Ele podia ter dito: Deus, não me arranque a coroa. Deus, não me arranque a capa. Deus, não me arranque o trono. Não, mas ele sabia que mais importante que a coroa
Espírito Santo vinha no Antigo Testamento sobre 4 classes de pessoas: reis, sacerdotes, profetas e juízes. Só. Ele vinha um dia, capacitava e voltava. O Espírito Santo era muito precioso. Ele é precioso. Ele vinha como um beija-flor. Ele encontrava um coração aberto, pousava e capacitava e ungia, mas sempre voltava. Aí Joel vem um certo dia. Em Joel 2:21 ele fala: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens sonharão sonhos, vossos velhos terão visões. Joel, quando prega isso, o povo está doido. O Espírito Santo vai vir sobre todos, sem distinção, mulher, homem, servo, serva, idoso, criança. Como assim? Ninguém creu. Mas aí Jesus vem. Ele prega, ele cura, Glória a Deus! ele restaura, ele morre, vai para a cruz. Ele veio para isso. Há uma canção que diz, equivocadamente, é de um grupo maravilhoso, um grupo fantástico, mas a canção diz que havia festa no inferno quando Jesus morreu na cruz. O diabo celebrava, batia tambores, conversa. O diabo, durante todo o tempo do ministério terreno de Jesus, tentou impedir que ele fosse para a cruz. Sabe por quê? Porque o diabo ouviu no dia em que Jesus chegou às margens do Jordão, e João Batista de longe olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o diabo ouviu o Cordeiro, então se ele morreu, o pecado vai embora. Desde então, ele tentou impedir Jesus de morrer. Ele tentou impedir a crucificação. Irmão, a derrota do diabo começou no prato da cruz, quando Jesus disse: está consumado. Aí não houve festa no inferno, não. Houve destruição, medo, porque ele sabia, ele morreu. Daqui a pouco o Espírito dele desce aí. Aí nós estamos na roça. Glória a Deus. Festa nada. Ele morre. Ele morreu, mas ao terceiro dia, a morte não o conteve, a morte não o segurou. O Espírito Santo, esse Espírito que é a presença, entrou no túmulo, levantou o corpo inerte de Jesus, ele ressuscitou, ele foi às alturas. Isso. Eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou mandar outro consolador. E a palavra outro, no grego alos, significa outro igualzinho a mim. Então não tenha também inveja de Pedro. Ah, pastor, mas João colocou a cabeça no peito de Jesus, andou com ele. João teve Jesus perto, mas não teve o Espírito dele dentro. Só depois do que eu vou contar agora, Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Ali começa o Pentecoste. O Espírito Santo desceu para voltar só no dia do arrebatamento. Ele está
não é assim. Ele é um cavaleiro, é um gentleman, ele pede licença. Nem deveria, porque é Deus. Ele pede. Porque Jesus, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. Quer que eu entre? Posso entrar? Estou aqui. É desse jeito. Agora distinga uma coisa. Se você não guardar nada do que eu falei aqui hoje, guarde isso. Existe uma distinção entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. É verdade. A presença distingue-se assim em duas formas. A onipresença implica em dizer que Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Ele está na rua, se movendo. Ele está se movendo na boca de fundo. Lá tem um filho de uma mãe que está orando. O Espírito Santo está se movendo lá, tentando convencer esse menino. Está lá, se movendo. O Espírito Santo, Deus, a onipresença, está se movendo nos piores lugares que você imagina. Porque tem alguém orando, dizendo: Deus convence meu filho. Deus convence minha filha. A religião não consegue entender uma oração dessa. Deus, entra naquele bar. Deus, vai lá, Senhor, no Parque do Carmo. Meu filho está lá pensando que é mulher. Deus vai. Se move. O que? A onipresença está em todo lugar. Eu disse todo, até no Hades. Porque a consciência do pecado de quem foi para o inferno é a lembrança do Deus que eles rejeitaram. Está lá. Ele está em todo lugar. Aleluia. Davi disse: se eu for ao Hades, tu estarás lá. Salmo 5, ele está em toda parte. Isso é onipresença. Mas a presença manifesta é diferente. A presença manifesta é a glória revelada, que só opera na união do povo que ama a presença e vem para a igreja não por causa da boa música da pregação, mas vem pela presença. Então, quando o povo se reúne por causa da presença, diga expectativa. Diga de novo. O que é isso, pastor? É exatamente aquilo que você deve ter quando sai da tua casa para a igreja. O tempo vai passando e você não consegue mais sair de casa com a atitude assim, ó: Deus, estou indo na tua casa. Hoje vai acontecer um negócio tremendo lá. Hoje vai ser diferente. Hoje vai ter cura. Não! As pessoas muitas vezes vêm para a igreja sem nenhuma expectativa, ou só para um encontro social, mas venha pela presença. Não dá para você olhar e dizer: o culto hoje não foi bom. Claro, você veio. Porque aquele que do culto não foi bom é porque ele não cultuou direito. Porque o culto é para Deus. Não dá para perguntar para o irmão: o culto foi bom hoje? Porque o culto não é para ele. Então eu pergunto para Deus: o meu culto foi bom hoje? Minha adoração foi boa hoje, Deus? Não faz sentido perguntar para o irmão: foi bom o culto? E se alguém vai, não foi muito bom, é porque esse irmão não cultuou direito. Irmão, você assiste TV, culto você presta. Culto você presta. Sabe, o Espírito Santo está se movendo aqui nessa noite. Por quê? Porque aqui quantos são salvos? Levante a mão. Quantos são salvos? Então o Espírito Santo entrou em você um dia. Então aqui há porções maravilhosas do Espírito Santo que formam a atmosfera da presença manifesta. E é essa atmosfera onde o paralítico anda,
Onde o surdo ouve, onde o câncer é vomitado, onde a depressão vai embora, é na atmosfera da glória. Quantas vezes eu pude ver a igreja da glória manifesta a presença em cultos em que a hora podia rolar solto, o relógio podia rodar e ninguém queria arredar o pé. Eu não queria arredar o pé porque a glória estava lá. Aqueles cultos onde as pessoas vêm e têm expectativa, é nesses cultos que nós temos que aproveitar, porque é uma dimensão de impossível, de sobrenatural. É nessa atmosfera onde todo mundo quer Deus, todo mundo quer a glória, quer a presença. Eu sempre aproveito, sempre. Uma certa vez, numa conferência recentemente, eu estava ministrando e eu percebi essa atmosfera maravilhosa. E eu, esporadicamente, involuntariamente, ministrando cura, eu falei: ouvidos surdos se abram. Uns 3 ou 4 minutos passaram. Vi uma mulher correndo no corredor, correndo, desesperada, gritando. E eu na hora só adorando, mas sem sentimento nenhum, confesso. Pensei, deve ser demônio. Aí gritando, estava doido. Aí vieram 2 irmãs acudir. E aí eu tinha ligado. Ela era surda de nascença. E agora está ouvindo. Por causa da presença. Tempo desse, num culto que essa presença que está aqui se moveu, eu aproveitei porque eu gosto. Eu aproveito porque eu creio nele. Oh, aleluia. Eu creio que ele não falou por acaso. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Ele falou, está falado. E a atmosfera era poderosa. Era uma canção de um cantor, acho que era Elias Silva, mas a canção poderosa. A igreja estava envolvida no poder, eu ministrando. De repente eu vi o culto inteiro um senhor com 75 anos, numa cadeira de rodas. E a tendência de pensar: 75 anos, cadeira de roda, não precisa mais, ele está acostumado. Quando eu vi, eu fiquei esperando. E aquela atmosfera foi engrossando, aquela presença. Eu falei: não posso agora. Se eu fizer agora, eu posso me frustrar. Deixa Deus encher esse lugar. Quem faz é Ele, quem opera é Ele. Aquele senhor estava lá. E quando eu vi que o povo estava envolvido, crente, com expectativa do sobrenatural, eu desci até o Senhor. Eu fui até os olhos dele e disse: o Senhor crê que pode levantar agora dessa cadeira? Aleluia. Crê mesmo? Puxa ele veio. Porque você fala: não creio? Então tá bom. Eu creio. Eu tomei pela mão. Então, em nome, lembra do nome de Jesus? É a senha da presença. É a senha de acesso para a glória. Então, em nome de Jesus, levanta e anda, anda. Ele começou a caminhar no corredor. A igreja entrou na alegria. Escute. O médico havia dito, depois eu conversei com ele e com a família. O médico havia dito: ele teve uma fratura no cóccix grave, ia ficar o resto da vida na cadeira. Depois daquela noite, escute isso, ele andou 3 meses com um andadorzinho. E depois eu encontrei o senhor Luiz Israel andando na Mateu Bay de bengalinha. Depois de algum tempo andando normal. Porque Jesus também cura por etapa, a unção flui por etapa. O cego vem até Jesus. Jesus coloca a mão no olho do cego e fala: está vendo alguma coisa? Não estou vendo, mas bem passado, é como árvore. Tá, de novo. Por etapa. Os leprosos vêm até Jesus, pastor José. Os leprosos, Jesus toca nele e fala assim: ó, vai. Eles não foram curados na hora, foram no caminho. Só um voltou, eles foram no caminho. Último testemunho, escute. O que pensa? Aleluia.
estava no congresso de mulheres. Isso foi no ano passado, em setembro ou outubro. E havia um senhor ali, que estava com um par de muletas. Eu sempre observando. Eu tenho um problema com um doente na minha frente. Já houveram situações em que eu não consegui. Alguém tinha umas férias de férias, sabe? Talvez eu não estivesse com a férias, sabe? Aconteceu. Mas eu nunca paro por isso. Quando você orar por alguma coisa e por algum motivo não acontecer, não para de orar. Você deve sua fé e confiança em Deus, porque Deus pode. Deus é poderoso. Aquele homem estava com parte de muletas. Eu acabei de pregar. Chamei ele no corredor. Ele sentou realmente. Eu fui até ele. Falei, hoje o senhor vai largar as muletas. Você deve ter a foto aí na internet. Coloquei a mão na cara dele. Eu falei, Senhor Deus, o Senhor pode fazer isso. Quer fazer? O Espírito Santo que se move aqui. Toca as pernas desse homem. Ele soltou as muletas e começou a andar. Aleluia! E naquela atmosfera gloriosa eu esqueci de fazer apelo. Depois na outra semana o pastor me ligou dizendo que aquele moço não era crente. Ele voltou para o próximo culto de doutrina na terça-feira, sem muleta, e voltou para aceitar Jesus. Mas escute, aos crentes, Deus cura por causa da aliança. Você tem aliança com Ele? Tem cura para você essa manhã. Aos descrentes, Ele cura pela misericórdia. Não depende de nós, é Ele. Agora, a coisa mais linda que eu tenho visto, vejo e amo ver, são crentes sendo cheios do Espírito Santo e falando em outras línguas. Porque isso é a porta de entrada para a transformação de vida. Porque a oração em línguas é a edificação, é o crescimento do homem recriado. Quando você nasceu de novo, recebeu um Espírito novo. E no texto que eu li aqui, Davi faz uma oração que Deus só responde na redenção em Cristo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o Espírito reto. Esse novo coração só foi dado no novo nascimento. Quando o homem nasce de novo, isso só é possível em Cristo. No Antigo Testamento, homens anelaram pelo que você tem. Não tinha. Nunca houve alguém que orasse em línguas estranhas no Antigo Testamento. Os homens agiam intuitivamente pela fé. Mas nós temos o Espírito Santo. Eu vou terminar, escute. A irmã que sonou no violão, gostaria que alguém se louvar o Senhor. Mas estaria serva do Senhor. Houve uma unção muito especial quando eu vou louvar. Por gentileza, serva do Senhor. Se prepare aqui. Escute. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você é salvo, se você um dia entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo está em você. Então Ele entrou em você e recriou o teu espírito. O que é nascer de novo? Nascer de novo não é a alma nascer de novo, não é o corpo nascer de novo, é o espírito nascer de novo. O espírito velho do mundo morreu. Deus colocou em você um espírito novo, igual ao dele. E é nesse espírito seu que o Espírito Santo atua. Sabe? Escute isso. Quando você nasceu de novo, não por partes, olha para cá. Quando você nasceu na carne, no corpo, você nasceu falando? Não. No máximo resmungando, né? Porque se você entender hoje em dia, nasce o olho aberto, né? Você não nasceu falando. O português foi se desenvolvendo ao longo da sua vida. Você aprendeu com o tempo.
4, 5, 6 anos. Aleluia! E aí quando você aprende a falar, você não quer parar mais. Por quê? Porque a fala é comunicação, é desenvolvimento, é interação. Falar te faz crescer. Ora, quer nascer de novo? É o seu espírito nasce de Cristo, recém-nascido. Então, esse espírito, olha para cá, tem um idioma. Glória a Deus, Esse espírito fala, e não é português. É uma língua do céu, que Deus colocou dentro de você para promover crescimento em sua vida. E línguas estranhas é mais do que você imagina. É edificação, é crescimento, é desenvolvimento. Os dons começam a operar na vida daqueles que oram continuamente em ministérios com Deus. Você ora com entendimento também, mas tem que orar em línguas. Você é pentecostal, você é cristão salvo. Nesta manhã você não pode sair daqui sem ser batizado no Espírito Santo. Quer dizer, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Então presta atenção. Você que não é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, não tenha vergonha. Um dia eu também não era. Levanta suas mãos. Onde está? Isso. Mais alguém? Levante a mão, eu quero ver. Isso. Abaixe. Outra pergunta. Você que deseja ardentemente receber